Jonathan Amado. 8h33, hora do gostoso Café Capital. Hora de conferir as promoções desta Quinta da Carne no Diga Supermercados do Retiro. Economia garantida pra você. Vai pro Diga, hein? Hoje, Quinta da Carne, você vai encontrar no Diga do Retiro, corte mineiro, R$13,99 no Clube Diga, hein? Tá barato demais. Já tem ave natalina liso, quilo R$10,99. Salsicha pif-paf, só R$8,99. Também nesta Quinta da Carne, no Diga, você encontra a linguiça pif-paf a R$17,99 o quilo no Clube Diga. Essa linguiça pif-paf para churrasco é uma delícia. Pezinho suíno, quilo R$7,99 no Clube Diga. Tem também nesta quinta do Retiro, Diga do Retiro, você vai encontrar a capa de filé, peça embalada, quilo R$27,99 no Clube Diga. Toucinho barriga, R$19,99 no Clube Diga. Patinho bovino, só R$39,99. Chão bovino também, R$39,99 o quilo, tudo no Clube Diga. Além disso, você encontra pernil suíno, quilo R$17,99 no Clube Diga. E olha o preço da picanha, hein? A picanha fatiada, peça embalada, tá R$49,99. Mas no Clube Diga, só nesta Quinta da Carne, você vai pagar R$38,99. Essas e outras ofertas na Quinta da Carne, no Diga Supermercados do Retiro. Vai lá! Fato popular. Fato popular. Só ouço aqui, não ouço ali, só ouço aqui, não ouço lá. Lá, só ouço fato popular. Bom, eu tô recebendo hoje aqui, gente, nos estúdios da Rádio 88 FM, o médico urologista do Hospital da FOA, Dr. Matheus Fonseca. Vai falar hoje do Novembro Azul do HFOA. E o tema é Eu me cuido porque quero viver com saúde. Que todo homem precisa saber, né? Sobre o câncer de próstata. É um bate-papo desta quinta-feira aqui no seu Fato Popular. Dr. Matheus Fonseca, médico urologista, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jonathan. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. E eu que agradeço aí a sua presença, falar sobre saúde do homem. A gente está finalizando aí o mês de novembro, Novembro Azul, né, que faz essa conscientização importante sobre o câncer de próstata. E a gente sabe aí que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil. Mas quando há o diagnóstico precoce, as chances de cura ultrapassam os 90%. Por isso, é fundamental manter as consultas em dia, realizar exames preventivos. Inclusive, gente, o Hospital da FOA está reforçando essa mensagem, tá? A campanha Novembro Azul HFOA, Eu Me Cuido porque quero viver com saúde, é um convite para você, meu amigo, para encontrar aí o seu motivo para se cuidar. O Centro Médico do HFOA oferece todo o apoio completo, desde a prevenção até o tratamento. E para falar sobre esse tema, a gente está trazendo hoje aqui o Dr. Matheus Fonseca, urologista. E doutor, para começar, o que é exatamente o câncer de próstata e por que ele é tão comum entre os homens? Ô Jonathan, a gente precisa ter ideia de que o nosso corpo está sempre em constante renovação das nossas células. A atividade celular está sempre em formação de novas células. Essas células mais antigas elas acabam morrendo e dando lugar a novas células. Esse mecanismo de formação é como se fosse uma fábrica, uma indústria. Se a gente vê que tem uma célula ali crescendo de forma errada, nós temos mecanismos que corrigem essa formação e impedem com que ela se desenvolva. No câncer de próstata e em determinados outros cânceres também do nosso corpo, esse mecanismo ele não é ativado. Então a gente tem formação de uma célula defeituosa e essa célula ela acaba se proliferando, se multiplicando, e quando a gente não resolve isso a tempo, essas células elas podem sair do local inicial de formação e se espalhar pelo corpo. A gente estava até falando aqui em off sobre essa questão, né, do câncer de próstata, o que é exatamente ele. A gente entrou na questão aí da doença hereditária, né? Meu avô tinha, meu pai teve, e eu tenho que me preocupar, porque eu vou ter também, já fico com aquela preocupação. Eu vou ter também isso daí, meu pai vai ter isso daí também, meu avô teve, enfim. E o doutor estava explicando aqui que quando há realmente um histórico familiar, o alerta é ligado. Mas também não significa que a pessoa que teve um caso na família, ela vai ter.
E também é importante deixar bem claro, né, doutor, que não significa que a pessoa que não tem o histórico nunca vai ter, não é isso? Exatamente, Jonathan. A gente sabe, os estudos mostram, né, que o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é o envelhecimento. E contra o envelhecimento não há remédio. Todos nós queremos envelhecer. Sim, com certeza. Então todos nós estamos sujeitos, em algum momento da nossa vida, a poder desenvolver um câncer de próstata. A gente sabe também que existem outros fatores de risco associados ao câncer de próstata. E um deles é o histórico familiar. Os estudos mostram que o paciente pode ter até 20% mais chance de desenvolver um câncer de próstata se ele tiver um parente de primeiro grau que foi acometido pela doença. Um avô, um irmão, um tio ou um pai. Então a gente sempre fica com esse alerta ligado, um pouco mais preocupado quando a gente tem um histórico familiar. Outros fatores também que são muito importantes a gente citar é o tabagismo e a obesidade. Ah, então tem essa questão também, né? O tabagismo, obesidade, são fatores aí que podem contribuir, além também desse histórico familiar, que tem que ser sempre monitorado. Tem hábitos, então, também que podem aumentar essa chance, Edu? Hábitos, com certeza. Nosso corpo, ele não responde... a gente não tem que cuidar do nosso corpo visando apenas a próstata. Então, quando a gente tem hábitos de vida saudáveis, prática regular de atividade física, uma dieta saudável, um controle do peso corporal, a gente está protegendo o nosso corpo de uma forma geral. Consequentemente, a nossa próstata também está sendo protegida com esses hábitos de vida. A gente sabe que esses fatores, é o que a gente chama de hábitos de prevenção secundária, eles podem te proteger a desenvolver outros tipos de tumores, inclusive o câncer de próstata. Aí eu já ouvi muito falar, né, que quanto mais cedo você descobrir melhor, faz a toda a diferença. E a gente está nesse mês de campanha do Novembro Azul que tem realmente essa finalidade, né? Conscientizar sobre os exames ali, vamos colocar preventivos. Não é que vai prevenir o câncer, mas descobrindo cedo você tem uma chance maior de cura, não é isso, doutor? Com certeza, Jonathan. Se a gente descobre um câncer numa fase inicial, uma doença localizada apenas na próstata, com um tipo de tumor menos agressivo, as chances de cura elas chegam até 90%. Agora, se a gente pega um diagnóstico mais avançado, eventualmente até com metástase, essas chances elas diminuem drasticamente. Então, por isso que é importante a gente estar sempre procurando o urologista de forma regular e de forma precoce, para a gente fazer essa detecção o quanto antes e iniciar o tratamento. Agora, uma coisa que isso daí parece que é cultural, né? A mulher a gente sempre vê aí, tem a campanha do Outubro Rosa e a mulher sempre fazendo um acompanhamento, mas não precisa nem de campanha. A mulher naturalmente já tem aquele cuidado com a saúde. E por que ainda é tão difícil, hein? Muitos homens procurarem um médico. O senhor lá no dia a dia lida com vários homens, vários pacientes. O senhor ainda percebe essa resistência? A gente percebe essa resistência, mas a gente tem que pegar e avaliar como um todo essa situação. Tem todo um histórico por trás disso, né? A mulher, no caso a adolescente, né? Quando ela tem ali sua primeira menstruação, a mãe, ela imediatamente já procura um ginecologista. A menina, ela já tem uma figura de uma médica ali, ou um médico, para chamar de seu ginecologista, que ela vai de uma forma regular, a partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação. O homem, geralmente, ele fica naquele período, naquele gap, naquele intervalo ali meio que obscuro. Ele sai da adolescência, inicia a sua idade adulta, e ele não tem uma figura, um médico ali para fazer um acompanhamento regular. Se ele tiver, de repente, um problema de saúde, ele vai numa emergência, ou se ele tiver algum problema pontual, ele vai em determinada especialidade, mas ele não tem aquela figura de um médico que ele vai regularmente realizar os exames. Então a gente vê que o homem ali do período dos seus 20 até os seus 40, 45 anos, ele não tem isso. E aí o urologista entra nessa área para ser reconhecido como o médico do homem. O urologista, ele avalia, ele cuida tanto de homens quanto mulheres. A gente cuida de todas as doenças ali do trato geniturinário. Mas nessa parte da saúde do homem, o urologista entra para fazer esse cuidado geral, avaliação dos exames de rotina, que a gente acaba descobrindo outros problemas que inclusive não são nem urológicos, mas que a gente serve também para estar cuidando da saúde do homem de uma forma geral. Gente, estamos conversando aqui com o Dr. Matheus Fonseca, tá? Ele é urologista do Hospital da FOA, tá falando hoje sobre Novembro Azul HFOA, né? O mote da campanha é esse: eu me cuido porque eu quero viver com saúde. A gente está falando aqui sobre a saúde
do homem, principalmente nesse momento de Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. E agora você mencionou uma questão muito importante aí, doutor, sobre essa questão da idade. E negócio de urologista é médico de velho, não é médico de velho, o adolescente, o jovem, pode procurar ali para fazer um acompanhamento também? Ah, com certeza, Johnny. A urologia ela é uma especialidade muito ampla. Nós cuidamos não só da parte do câncer de próstata, nós cuidamos de cálculo renal, que acomete todas as idades, nós cuidamos de disfunções na parte sexual, cuidamos também da saúde hormonal dos homens, que a gente vê que cada vez mais tem acometido homens mais jovens. Então, assim, também tem a área da infertilidade. A urologia é uma área muito ampla e que ela abrange, de fato, todas as idades. Voltando para essa questão aí da próstata, o pessoal fala muito do exame de toque, né? Isso é muito famoso. Infelizmente ainda tem gente que faz piada com esse assunto, mas tem outros exames aqui, ó, o senhor até comentava comigo, tem o exame de PSA, que é possível também realizar o diagnóstico do câncer da próstata? Com certeza. O PSA, ele é muito importante. O PSA é uma proteína que é produzida pelas células... PSA é sangue, né? Faz exame de sangue. É uma proteína que ela é produzida pelas células da próstata e que a gente consegue detectar essa proteína na corrente sanguínea. Então a gente avalia o PSA, de fato, pelo exame de sangue. O PSA associado ao toque retal diminui a chance de erro de diagnóstico de um câncer, de detecção de um câncer de próstata para menos de 8%. A gente sabe que tem muitos homens que só querem fazer o exame do PSA, mas a gente sabe que em até 20% dos casos existe o quadro de um câncer de próstata com um PSA normal. Óbvio que existem também outros exames, eventualmente lançamos mão de exames de imagem, como a ressonância, mas o exame do toque retal e o PSA, eles são muito importantes. E o HFOA é um dos poucos aí que tem um robô, é isso mesmo? Tem um robô? É da Vinci 10? Como é que é? Na verdade, a plataforma Da Vinci é uma plataforma de cirurgia, uma plataforma robótica, né, em que a gente realiza uma cirurgia minimamente invasiva, em que nós, como cirurgiões, nós que comandamos o robô. Na verdade, o robô não opera sozinho, não é nada automatizado. É uma ferramenta que o cirurgião usa para a gente realizar procedimento cirúrgico. Isso está revolucionando, né, o tratamento do câncer de próstata. Assim, de fato, do ponto de vista cirúrgico, é o que há de mais moderno, não só no Brasil, mas no mundo. E, de fato, é a principal plataforma robótica que existe no mundo hoje, é a plataforma Da Vinci. Doutor Matheus, então, além de conscientizar, né, esse mês do Novembro Azul, que é um momento de incentivo para agir, o que o HFOA está preparando esse ano para ajudar aqui os homens da nossa região a darem esse primeiro passo? Fala comigo. No nosso centro médico, Jones, nós atendemos tanto convênios, planos de saúde, são mais de 20 convênios, além de consultas particulares. O HFOA, nessa campanha, né, nesse mês de conscientização a respeito do câncer de próstata, Novembro Azul, realizou vários pacotes com valores promocionais para consultas e já com realização de exames que visam ali aquele cuidado geral do homem. E como o nosso ouvinte pode agendar essa consulta? A esposa que está ouvindo aí, sabe que o maridão é roda presa, fica ali querendo evitar ir no médico, fica ali adiando o tratamento. Como que a população, de forma geral aqui da região, pode agendar essa consulta? Vocês podem ligar para o nosso centro médico, existe o telefone no site do HFOA, ou até mesmo pelo WhatsApp. Vou passar aqui o telefone, ó. Esse telefone também é o WhatsApp, né? O 99999-6461, é isso? Isso, exatamente. 99999-6461. Tem o site da FOA, se você quiser, do Hospital da FOA, é hfoa.org.br, facílimo, hfoa.org.br. Tem também o Instagram e Facebook, que é @Hospital da FOA. E o agendamento, vou repetir, 99999-6461. Doutor Matheus Fonseca, urologista, para encerrar aí, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está ouvindo agora, especialmente para aquele homem, aquele ouvinte, que ainda fica adiando o cuidado com a própria saúde. Microfone liberado aí para você falar. Johnny, você tocou num ponto durante a nossa conversa aqui que é muito importante. Como é que você quer se ver daqui a 5, daqui a 10 anos? Se você tem 40, 45 anos, você tem um filho pequeno, como é que você quer ver seu filho crescer? Se você tem 50, 55 anos, já tem um neto pequeno, como é que você quer pegar o seu neto no colo? Você quer ver o seu neto crescer, se desenvolver, sair, passear com a sua família? Então, assim, a gente precisa construir. Tudo na nossa vida é construção.
em todos os âmbitos, a nível de família, a nível de trabalho, e a nossa saúde, que tem que ser a nossa prioridade, é a mesma coisa. Para a gente estar bem daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, a gente precisa construir isso agora. E a gente constrói como? Com hábitos de vida saudável, com realização de exames de rotina, tendo um médico para fazer um acompanhamento, porque em muitos casos, na maioria das vezes, nós precisamos de ajuda. Nós não somos nenhum super-homem, nós precisamos de ajuda. Então, assim, nesse caso, o homem precisa se cuidar para ter um envelhecimento saudável, para desfrutar de uma vida saudável. Esse é o médico urologista Dr. Matheus Fonseca, do Hospital da FOA. Agradeço, viu, doutor, a presença do senhor aqui nessa manhã, trazendo um tema tão relevante, tema sensível, mas muito importante. E fica aqui aberto o convite para, numa próxima oportunidade, a gente falar mais, não só sobre o câncer de próstata, mas também no modo geral da saúde do homem, ok? Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Johnny. Bom dia a todos. E aí, lembrando, para o agendamento, número 99999 6461.